Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 7 de junho, à 1 da manhã, eu estou aqui aguardando a van para ir para São Paulo, no hospital onde eu faço tratamento. Hoje eu passarei por consultas com o cirurgião sobre aqueles nódulos que eu tinha comentado com vocês no vídeo anterior. Se vocês não assistiram, eu vou colocar na descrição desse vídeo. E eu gostaria que vocês me acompanhassem nesse dia de consulta, onde será decidido o melhor procedimento. Oi galera, tudo bem? Agora 6 horas da manhã, acabamos de chegar em São Paulo, já viemos comer alguma coisa, né, pra dar uma acordada. E esse é inconveniente, né, do dia de transporte público, porque consulta minha é só às 10 horas, então vamos ter que guardar umas 4 horas aí pra consulta. Mas assim que eu tiver alguma notícia, eu passo pra vocês. Bom, Galera, cheguei agora por volta das 18 horas, para vocês verem que quem depende de transporte público do interior até a capital para se tratar é um pouquinho cansativo, né? Mas eu tenho certeza que vocês fariam a mesma coisa que eu estou fazendo por conta de saúde. Então, eu passei em consulta com o médico e nós fomos surpreendidos novamente. Nós achávamos que eram 5 nódulos, como eu havia comentado anteriormente, e que seria feita a cirurgia e pronto. Mas o médico analisou as imagens e disse que tem aproximadamente 10 nódulos e que a cirurgia não seria a primeira opção. Então ele pediu uma biópsia para descobrirmos o tipo do tumor, para depois ele decidir qual que vai ser o melhor caminho, se vai ser a quimioterapia, se vai ser a cirurgia, o que vai ser melhor. Bom, foi um susto pra gente, mas a gente tá aí e eu queria contar um pouco da minha história pra vocês, da minha luta, né, tem sido. Não vou conseguir contar inteira porque é uma história muito longa, mas vou tentar aos poucos ir contando pra vocês. Então, em 2014 eu fui fazer um exame de sangue de rotina aqui na minha cidade e no momento da punção eu senti um pouco de dor e em seguida ficou inchado e roxo, como pode acontecer com qualquer pessoa. Então eu fui passando pomada e fazendo compressa, esperando uma melhora, mas na verdade eu percebi que estava aumentando, né? Que tinha formado um caroço e tinha aumentado. Então eu entrei em contato com o meu médico, ele pediu para eu vir para São Paulo e fez o pedido de uma ressonância e de uma biópsia. Veio o resultado da biópsia compatível com sarcoma, e então foi marcada a cirurgia. A cirurgia foi uma cirurgia delicada porque o tumor está englobando artéria e nervos e ficou um pouco de margem comprometida. Então eles fizeram uma junta médica e optaram por fazer a radioterapia como um complemento da cirurgia. Então eu fiz, foi um tratamento muito difícil porque fiquei 2 meses fora de casa, indo todo dia no hospital. Quem fez radioterapia sabe como é dolorido, ela pode às vezes não dar efeito colateral, mas o meu braço ficou muito sensível, muito machucado, saiu a pele, ficou vermelho. Na última semana eles estavam quase pedindo para eu parar, porque estava sem pele nenhuma no braço e talvez eu não aguentasse de tanta dor. Mas eu persisti e falei, não, faltam só 5, então eu quero fazer. E eu fiz e graças a Deus acabou e o braço foi melhorando. Um mês depois eu repeti o exame e estava tudo ok. Mas 3 meses depois desse exame eu comecei a sentir dor novamente no braço e percebi que estava inchado. Então eu fiz um ultrassom aqui na minha cidade e deu que tinha um nódulo no mesmo lugar. Fui para São Paulo, marcou a cirurgia e essa cirurgia foi um pouco mais delicada. E eu acabei perdendo praticamente o movimento da mão esquerda. O médico disse que era de 6 meses a 1 ano para começar a voltar o movimento e que poderia até não voltar, que talvez tivesse que fazer uma cirurgia de inversão de nervos. Mas com muita persistência e muita fisioterapia,
em 4 meses, voltou todo o movimento da minha mão, eu só não tinha muito movimento de rotação, mas estava ótimo. E nessa mesma época que voltou o meu movimento, já estava na época de eu voltar a fazer os exames de rotina. E quando eu fui fazer o exame do braço, eu comecei a sentir muita dor e não conseguia ficar na posição que era para ficar. E então eu falei, deve ter alguma coisa estranha, alguma coisa deu errado. E quando veio o resultado tinha mais 3 tumores e foi um susto, porque a gente poderia esperar um, não 3. Então o médico falou, olha, eu não queria fazer cirurgia porque vai ser uma cirurgia muito complicada. O que eu acho interessante fazer é uma perfusão isolada, é uma quimioterapia só no braço, mas o medicamento é importado, tem um custo alto. E então é essa opção. Pra gente, no momento foi um desespero saber disso, porque a gente não tinha condição de pagar por essa quimio. Então nós fizemos uma campanha, tivemos um retorno muito rápido, em uma semana nós conseguimos o valor e eu pude fazer a quimioterapia. E foi uma conquista, assim, de conseguir fazer, mas foi muito sofredor. O meu braço ficou inchado, que parecia uma perna. E quando eu vim pra casa, foi pior do que quando eu tava no hospital. Então o braço inchou mais, ficou vermelho, carne viva, depois ele ficou todo preto, depois saiu toda a pele. Então, e eu realmente tinha 80% de chance de dar certo essa quimioterapia. Então estávamos confiantes, porque é uma chance muito grande. E esse medicamento age por 90 dias no local onde ele é aplicado. Então, dando 45 dias, eu fui fazer uma ressonância, porque o médico já tinha dado o pedido, e deu que um tumor estava necrosando. Então, nós ficamos super felizes, porque realmente estava dando resultado. Mas em 15 dias, eu comecei a sentir dor no braço e percebi que ele estava inchado de novo. Então, conversei com o médico e ele falou, volta pra gente fazer outra ressonância. E em 15 dias, ele simplesmente aumentou. E ficou gigante. E o médico falou, bom, agora a gente chegou na época que eu não queria chegar, que eu tentei de todas as formas manter o seu braço, a gente fez de tudo, mas a gente precisa fazer uma cirurgia e eu vou tentar de toda forma manter seu braço, mas tem uma grande chance de eu precisar amputar. E quando eu fui pra cirurgia e que eu acordei, eu já não tava mais com ele. Ele realmente precisou amputar porque a situação estava muito complicada. E na primeira noite eu senti muita dor no coto, mas depois foi aliviando, mas começou aí a dor fantasma. E tava insuportável, tava inevitável, porque eu não conseguia dormir, eu não achava posição para dormir, e me dava coceira no braço, me dava dor. E então eu comecei a fazer acupuntura e foi o que me ajudou bastante. Em 3 meses que se passaram depois da amputação, eu estava muito bem e fui fazer os exames pós-cirúrgicos, que foi uma ressonância do coto e uma tomografia de tórax. Foi nessa tomografia de tórax que nós descobrimos os nódulos dos pulmões e que eles imaginam que possa ter ido alguma célula para o pulmão antes da retirada do tumor no braço. Então agora nós estamos aguardando para ver o resultado da biópsia, né? Fazer a biópsia, ver o resultado dela para decidir o que será melhor. Bom, pessoal, se alguém se perguntar o que vocês podem fazer por mim, eu diria orações e sorrisos. Orações porque eu creio que Deus deve estar à frente de tudo. E sorrisos porque nesses meus 20 anos eu passei a maior parte sorrindo, independente das dificuldades. E mais uma vez, eu vou sorrir para Deus e pedir que Ele me abençoe e me ajude a passar por mais esse momento difícil. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal. E no decorrer da história, eu vou contando para vocês as decisões que os médicos tomaram e mais um pouquinho da minha luta. Obrigada!